E quem traz as informações no quadro direto da redação é o jornalista Dante Graça. Dante, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, meu amigo. Noel, bom dia Adriane, bom dia a todos que nos assistem. É uma honra voltar para cá, voltar para esse lugar que me recebeu tão bem aqui naquele período ali em 2019 e principalmente voltar nesse dia de aniversário, né? Meus parabéns a todos vocês que fazem esse programa de tanta qualidade, de tanta necessidade para a população aqui do nosso Amazonas. Obrigada, Dante. A gente fica feliz de ter de volta e hoje a gente já começa falando, ainda há pouco mostramos os dados aqui da Covid, Sim. Falando de uma situação que ainda deixou cicatriz em muita gente, que foi aquele pico de consumo de oxigênio e a falta do oxigênio no mês de janeiro. Um levantamento do Jornal Nacional aponta, do jornal Folha de São Paulo, é isso, né? Isso. Aponta que que o governo federal, o ministro Pazuello, sabia do que estava prestes a acontecer. Pois é, vocês acabaram de trazer esses números, né, esse balanço, nosso balanço diário, e a gente vê que esses números estão muito altos ainda. E uma coisa que pressionou de maneira inédita, né, no país, não só no Amazonas, essa situação, esses números, o nosso sistema de saúde foi justamente aquela crise de oxigênio. E um relatório que a Folha de São Paulo trouxe hoje, listando 11 pontos, mostra que o Ministério da Saúde já tinha, por diversas maneiras, conhecimento daquela situação que a gente estava enfrentando e que eles começaram a ter conhecimento sobre isso no dia 7 de janeiro. 7 de janeiro foi exatamente uma semana antes do colapso. O colapso total veio do dia 14 de janeiro, quando a gente amanheceu vendo aquelas pessoas lá no HUGV indo a óbito sufocadas, né? Acho que é a maneira mais clara da gente dizer. E esses pontos levantados pela Folha, eles todos tratam entre 10 e 11 de janeiro. E é importante a gente lembrar que no dia 11 de janeiro, o ministro Pazuello esteve aqui em Manaus, inclusive, e no dia anterior o próprio governador Wilson Lima chegou a falar sobre a crise que a gente estava enfrentando e naquela ocasião o oxigênio não foi o foco da visita do ministro, né? O foco foi a questão do tratamento precoce, que é discutido, porém sem nenhuma eficácia comprovada até então, né? Então foi o foco dele naquele momento e por tudo isso que a Folha traz de documentação, de relatório hoje, ele já tinha conhecimento de que o problema era muito maior, né? Vários secretários executivos da pasta foram comunicados antes dessa vinda dele para cá e a gente passou pelo que a gente passou. E eu acho importante a gente lembrar também que no dia 6 de janeiro, uma reportagem que eu assinei junto com o Lucas Vasconcelos lá no acritica.com e que depois foi a manchete do jornal A Crítica no dia 7, também já demonstrava que a situação era emergencial. Foi esse o termo que a White Martins usou com a gente quando a gente foi apurar, que eles estavam vivendo uma situação inédita, então a gente passou ali, a gente teve uma semana para ver uma ação federal em torno dessa questão do oxigênio, não houve, e a gente sabe o quanto isso pressionou, o quanto a gente até hoje, né, vive esse drama, né, por conta da Covid. A gente, por mais que os números estejam em queda, o próprio observatório da Fiocruz, né, que colocou o Amazonas ainda como uma condição crítica. A gente tem mais de 80% das UTIs ocupadas, ainda tem pessoas esperando vagas em leitos de UTI, né? Então a gente não pode achar que porque está baixando não significa que está baixo, né? Está em queda, mas os nossos números ainda são muito altos e essa situação toda do oxigênio foi a grande causa, né? O grande que estrangulou de fato o sistema de uma maneira única e agora a gente está vendo esses reflexos também no país, né? Por mais que não haja essa crise de oxigênio nos outros estados, né? Nos outros grandes centros, a gente está vendo UTIs superocupadas, UTIs com 100% de ocupação no Rio Grande do Sul, em São Paulo, seja sistema público, seja sistema privado. Então, o Brasil teve a oportunidade de aprender com o que a gente viveu lá no nosso começo de janeiro e, infelizmente, né, a gente ainda está vendo essas cenas de morte. Ontem, 1957, se não me engano, 1972, desculpa, mortos no país, um recorde histórico, infelizmente, triste recorde, e a gente está viver um pouco disso aqui em janeiro e por conta dessa situação. O resto do país com certeza teve a oportunidade de aprender ou pelo menos de observar a experiência triste que passamos aqui Sim. em janeiro. A diferença, né, Dante, é que o resto do país não é isolado como o estado do Amazonas. Exatamente. E pelo que parece, tem muita gente que quer que a gente permaneça isolado mesmo, porque a BR continua travada por lá. Mas eu queria chamar a atenção para um assunto aqui mais do nosso quintal de casa, em relação aos comissários que viraram delegados e que agora podem voltar a ser comissários e esse assunto de novo, né, Dante? Isso está em discussão na Assembleia Legislativa? Isso, essa situação ela se arrasta desde 2015, né, quando o STF decidiu que os comissários que eram comissários e viraram delegados não poderiam ter virado delegados, né, porque fizeram concurso para comissário. Desde 2015 estava essa situação colocada aí e tem um projeto de lei do governo do estado transformando esses delegados em comissários novamente
e que está gerando toda uma discussão ali interna. Por quê, né? Qual é o grande ponto, o que interessa de fato para a sociedade nessa questão? Esses comissários, eles passaram para um concurso, por mais que não fossem delegados, eles eram classificados como autoridades policiais. Uma autoridade policial, ela pode comandar uma delegacia. Esse é o mais claro para a gente entender essa questão. Eles estão classificados nesse PL, nesse projeto de lei, como agente de segurança, né? Então, um agente não pode comandar uma delegacia, por mais que a gente veja, né, no interior do estado um vazio de comando histórico vazio de comando de delegacias, por falta de pessoas aptas para comandá-las, né? Então, esse é o grande ponto. Eles estão sendo classificados nesse projeto como agentes e não como autoridades de segurança, e isso para eles também gera uma outra situação. Se eles forem colocados como agentes, eles perdem a aposentadoria especial, que eles teriam direito, muitos não, todos já são delegados de primeira classe, né? Então já atingiram o ápice ali da profissão. O mais conhecido de todos esses, são cerca de 70, o mais conhecido é o ex-delegado-geral Orlando Amaral. Então eles perderiam esse direito à aposentadoria especial que outros 50 colegas já tiveram anteriormente, né? E, por outro lado, quem entrou depois, né, como perderiam aí 70 pessoas que teriam direito à progressão de carreira, abria esse espaço de delegado de primeira classe. Então quem fosse de terceira subiria para a segunda, quem fosse da quarta subiria para a terceira, então geraria uma promoção naqueles que entraram depois. Então é por isso que essa questão está toda cheia de discussões. Aí o próprio delegado Péricles, que é o presidente lá da CCJ, da Assembleia, que emitiu o parecer favorável a essa questão de classificá-los como agentes, é um que, como é delegado de carreira, poderia vir a ser beneficiado por essa situação. Então, hoje, a informação que a Luana Carvalho, nossa titular do Sim e Não, lá do jornal A Crítica, tem, ela apurou ontem e me passou aqui para adiantar para vocês, para trazer essa informação em primeira mão, é que os comissários delegados, né, enfim, vão hoje lá para a Assembleia, devem ir hoje lá para a Assembleia para pressionar sobre essa questão. Querem ser classificados como autoridades de segurança e não como agentes. E realmente eles são, né, Dante? Apesar de toda essa questão burocrática, porque só para você ter ideia, eles foram aprovados no concurso há tanto tempo que não existia, que foi extinta esse cargo de comissário. Muitos deles foram titulares de delegacias, principais delegacias. O doutor Orlando chegou a ser, por exemplo, o delegado-geral. E aí, de repente, perderam o cargo. Então, o que está bem confuso também. O que uma hora é delegado, uma hora é comissário, depois é delegado de novo. O que pode ser agora é que eles deixem, de fato, percam essa possibilidade de voltar a ser delegado. Voltem a ser comissários. Isso, e eles são classificados até o presidente lá do Sindepol, tem Sindipol, Sindepol, Adepol, é muita sigla aí para a gente colocar, mas o delegado Jeff McDonald até chegou a classificar numa entrevista para a própria Luana que eles seriam assessores de delegados, né? Então gera essa situação aí, mas a maior prova disso que você falou, Adriane, é que nesse projeto eles recriam a categoria de comissário, mas já falam que ela vai ser extinta tão logo essas pessoas forem se aposentando, né? Então o comissário não existe mais na regra, é uma experiência aí de pessoas que trabalharam bastante na questão da segurança pública, que está sendo reclassificada agora, né? É importante a gente enfatizar também, Dante, algo que você já pontuou aí na sua fala, que é a situação das delegacias do interior, principalmente. Delegacias que funcionam como presídio, delegacia e não tem delegado. Exatamente. Não tem alguém com essa formação. Uma pessoa só tem todas as chaves, né? Da cela, da porta da delegacia, do almoxarifado, de tudo, né? Uma pessoa que geralmente, muitas vezes, nem é delegado, infelizmente. Né? Exatamente. A gente vai seguir acompanhando, né, essa discussão desse projeto, esse apelo que os próprios comissários delegados fazem. E amanhã a gente traz as novidades aqui a respeito disso. Dante, muito obrigada por sua participação e seja bem-vindo mais uma vez de volta ao Manhã no Ar. Exatamente, é muito bom tê-lo de volta aqui com a gente para esse bate-papo muito informativo, viu? Eu que agradeço vocês, gente. É uma honra de verdade estar de volta. Admiro muito vocês, admiro toda essa equipe que trabalha aqui e é um orgulho fazer parte aqui desse time. E é presente, né? A gente ganha no dia de aniversário do programa, né? Olha, responsa, viu, Dante? Responsa, chegando. O presente está aqui do meu lado, tem um bolinho ali que eu já dei uma olhada. Muito obrigado, você faz parte dessa trajetória, está com a gente desde o início, então parabéns para você também, meu amigo. Valeu, gente, muito obrigado.